Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 357, a Gênese, capítulo 17, a questão é a questão de número 30, o tema parábola dos vinhateiros homicidas. Então, nos encontramos praticamente no final do relato de Allan Kardec, né, do esclarecimento dele. Então, conforme narra São Mateus, que havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre, arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. Então, é lógico que nós não vamos ler tudo novamente, mas apenas recordando algo que São Mateus relatou em seu evangelho, mas que Allan Kardec, num resumo, deixou bem esclarecido a todos nós. Então, na sequência aqui, Kardec diz assim: que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Nossa, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Imagine, vamos imaginar que ele aqui encontraria, principalmente com relação a tudo que ele trouxe-nos há 2000 anos atrás, mas que, devido ao egoísmo, o orgulho, devido à prepotência, à arrogância, o materialismo, a ganância, né? O materialismo, o egoísmo, a ganância, o desejo pelo poder, que ele hoje aqui encontraria. É óbvio, se, como Kardec aqui está dizendo, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos princípios do mundo, ao passo que ele, mais rei que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Então, o que diria o Cristo se viesse hoje entre nós, se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas e o poder? Porque, como nós já dissemos, com todo respeito, as religiões, de certa forma,
tem transformado as leis de Deus trazidas por Jesus num comércio, num trocadilho, onde nós podemos dizer também os mercenários, as barganhas. Então, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras? Por isso que nós temos dito: toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Nós, aqui na Terra, constantemente devemos agradecer a misericórdia do Pai por nos conceder a oportunidade do retorno ao corpo físico. Nós não devemos ambicionar nada, e sim louvar e agradecer. Porque é preciso reconhecer que só nos encontramos aqui no corpo físico, já disse isso várias vezes, mas vou repetir. Graças à misericórdia de Deus. E quando se diz misericórdia, significa que o indivíduo, condições próprias, ele não possui de alavancar. Então, se não é a misericórdia de Deus, aqui nós não nos encontraríamos. Mas que têm feito os representantes de Deus e de Jesus aqui à Terra? Os que se dizem representantes, as distorções, das leis do Criador. Quantos milhões de sistemas subjugados encontram-se a humanidade presas aos sistemas. As religiões obviamente não isenta também os espíritas dessa transformação, desse compromisso, dessa responsabilidade. Porque todos nós havemos de passar-se por testes, onde cada qual não estão preparados. Por que não estão preparados? Porque ambicionam. Porque muitos espíritas também procuram destaque, procuram os holofotes. Nós vamos tratar dessas questões, creio que no próximo tema. Se vissem os que se dizem seus representantes
a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Não teria o direito de dizer-lhes: que fizestes dos meus ensinos? Vós que incensais o bezerro de ouro, quer dizer, vós que adornais o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro é um símbolo, porque isso é mitologia. Esse bezerro de ouro é o símbolo que nós podemos dizer Barrabás. Olha só. Que fizeste dos meus ensinos, vós que incensais o Barrabás de ouro? Porque Barrabás é o símbolo de todo o materialismo, é o símbolo da ganância, do egoísmo, do orgulho. E quando se fala em egoísmo, avareza, estamos falando também na prata, no ouro, no diamante, no apego às coisas materiais. Incensais, adornais, bajulais, esses apegados à matéria. Não é Barrabás? Quantos milhões de pessoas presas à sexolatria, à toxicomania, presas aos vícios. Nós passamos próximos a alguns estabelecimentos festivos que parte o nosso coração. Centenas de jovens se drogando, quando não através das bebidas, através das seringas e por aí em diante. Me reservo o direito de não comentar, porque quando citamos a drogadiça, as pessoas já, obviamente, captam o que significa, sem necessidade de dar detalhes. Então, que fizeste dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, esses que vendem os ensinamentos do Criador, trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo?
esses presos aos ritualismos, às ilusões, às fantasias, presos ao estado momentâneo aqui na Terra, ou aqui da Terra, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, ricos, tanto financeiramente, quanto ricos intelectualmente. Quase sempre, ou nem sempre, ao rico moralmente. Pobre, quase sempre, à pobreza de moral, de caráter, porque existe vários tipos de se associar tanto à riqueza quanto à pobreza. Sem embargo de haver eu dito, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, todos esses primeiros foram aqueles e são aqueles que se entregaram de corpo e alma aos desígnios das leis divinas, que se preocuparam mais com os desígnios do Criador do que com as leis criadas pelo homem. Aqueles os primeiros, é óbvio que os primeiros serão os últimos, mas nestas condições os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Esqueça de você na terra e procure doar. Doa, se entregue, não se importando com o que a humanidade, a teu respeito, comente, de corpo e alma. Porque muitas pessoas, pelo fato das ilusões momentâneas, das fantasias, pelo fato do status, muitas pessoas, elas abjuram os desígnios de Deus. Elas abjuram o próprio Deus e o próprio Cristo. Com vergonha,
com medo, com receio. E se nós pararmos para analisar quantos milhões de seres, hoje por todos nós considerados como mártires, que tiveram a oportunidade de abjurar, mas que não abjuraram e que tiveram a sua recompensa na forma de uma fogueira. Mas depois dessa fogueira, o galardão. Quem hoje na terra se encontra disposto ou disposto a receber esse galardão no céu, entre aspas, são poucos. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, com todo respeito, muito mal representado na terra, ele, na atualidade, se encontra. Não é generalizando. Nosso Senhor Jesus Cristo muito não pode contar com aqueles que na terra se encontram. Porque esses que na terra se encontram e que se dizem representante dele, têm se vendido muito fácil. Têm trocado as leis do Criador por momentos de futilidade, momentos passageiros, gozo passageiro, passageiro que dura 80, 90 anos, mas isso não significa nada perante a eternidade. Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. É óbvio que aqui Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard Rivail nos esclarece a respeito da parábola dos vinhateiros homicidas. Pois virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Será que todos aqueles que se diz conhecedores dos desígnios de Deus estão preparados para a colheita? Por isso, na sequência, no próximo vídeo, um só rebanho e um só pastor. Nós só vamos conseguir entender em partes quando esmiuçarmos essa questão de número 31, um só rebanho e um só pastor. No próximo vídeo, teceremos comentários a respeito.